Beleza, então. Então, boa tarde, pessoal. Vou mostrar aqui, só começar a apresentação sobre o GDB, que é o GNU Debugger. Essa apresentação vai ser uma coisa mais prática e técnica, assim, então já é meio esperado, assim, que provavelmente não vai ser todo mundo que vai ter um interesse direto nisso, mas decidi apresentar mais porque tem várias matérias, por exemplo, na graduação, tanto, acho que sistemas também, na computação tem bastante, que envolvem linguagens como, por exemplo, C ou C++. Então, se tiver pessoal aí que, enfim, vai se deparar com matérias tipo SA2 e coisas assim no futuro, essa apresentação pode te ajudar. Então, esse é o público-alvo principal de hoje. E eu vou mostrar a maioria das coisas do console mesmo, então os slides são mais para começar e aí a gente vai ir vendo na prática agora. Então, enfim, né? Vamos começar a apresentação mais prática. Eu vou mostrar, então, uns exemplos de código com o VS Code aqui mesmo e no terminal do lado aqui. Então, eu vou trocar agora para outra parte da apresentação. Só um segundinho aqui. Peraí, vou mexer nas telas aqui. Beleza? Compartilhar a tela toda mesmo. Colocar um zoom meio gigante aqui. Dá para ver alguma coisa nessa distância? Beleza, então. Tá. Vou mostrar assim, começar a explicar o que é o GDB, mais mostrando no código mesmo, mostrando ele funcionando. O GDB basicamente é uma ferramenta de debugging, então, para quem deve conhecer, assim, tipo, provavelmente no IntelliJ, assim, que a gente usa normalmente com Java ou Kotlin, tem as ferramentas de debugging já embutido na IDE, né? Assim, por exemplo, dá para colocar breakpoint e tudo mais, e o processo que provavelmente todo mundo já deve ter feito pelo menos uma vez. Se não fez, seria muito legal de fazer. E a diferença, por exemplo, para as linguagens, por exemplo, C, C++, Rust, coisa assim, é que isso é uma ferramenta que é um pouco diferente, assim, que é o GDB. O GDB pode funcionar basicamente que nem a ferramenta de debugging que tem no IntelliJ. Assim, é uma ferramenta que provavelmente foi precursora, né? Então pode ter inspirado todos os outros. E tem várias features bem parecidas, assim. Tem breakpoint e tudo mais. E a ideia, então, é mostrar quais são as principais coisas que podem fazer com isso, assim, e como isso pode ajudar a meio que ajudar, assim, por exemplo, a resolver problemas em C e C++ em geral, assim, tipo, sem ter o pânico todo de saber onde que tá, por exemplo, é, tipo, no pointer e coisa assim, tipo, que dá problema, todos os erros, assim, tipo, segfault e tudo mais. Então eu vou começar explicando. Tipo, tem um exemplo de código aqui que é o mais clássico, que é tá em C, né? Que é um Hello World. E daí eu vou compilar ele, preparando para o GDB, e depois vou rodar para o GDB mostrando algumas coisinhas básicas. Então, enfim, vamos começar aqui. Aqui no console, enfim, tem uma diferença principal do GDB, por exemplo, para poder rodar o código compilado com o GDB, né? Tem que passar uma flag de debugging. Então, para quem conhece, assim, tipo, por exemplo, aqui, eu vou compilar com o GCC para o C. Coloquei aqui na pasta source, né? Então, vou colocar tipo um hello. Aí eu coloco esse tracinho G, que é a flag de debugging, basicamente. E daí eu vou colocar o nome do arquivo na saída aqui, na pasta bin e hello. Aí eu compilei. Então, tipo, se eu rodar aqui, eu mostrar todo o diretório, tá aqui o hello que eu acabei de compilar. Então, basicamente, vou rodar o GDB, é só o comando GDB. Tipo, tem como instalar na toolchain, assim, desenvolvimento com C e C++, para qualquer distro Linux, então é bem tranquilo. E com isso, é só rodar GDB e daí o binário que é que a gente acabou de criar.
Então, hello. Pronto. Aí aqui tá no GDB, né? Tem todo esse cabeçalho aqui dele e tudo mais. E como que funciona? Tem várias coisas. Você pode rodar diretamente o programa, então se eu digitar só run ou só R também, tem como colocar comando simplificado, ele vai executar tudo. Então, enfim, ele printou Hello World, assim. E daí ele mostra que o programa terminou e tudo mais. Esse é o processo mais básico. Então, tipo, se vocês quiserem saber se o programa está pelo menos dando erro ou não, dá para rodar direto aqui. A questão é que ele mostra muita informação extra também. Então eu vou rodar agora de novo, só que eu vou rodar de outro jeito. Tem como rodar também com o Start. O Start, ele basicamente só vai começar, só que ele vai travar assim que começar a executar o programa, para poder executar com passos, assim. É como se colocasse um breakpoint na primeira linha, assim, da main, assim, do programa. Então eu rodo aqui e pronto, ele tá lá. Só que essa visão aqui é meio ruim, né? Tipo, a gente só tá vendo o texto ser pintado aqui na tela e não tem nada de interessante. Então tem como colocar, por exemplo, o layout do programa. Vou colocar o layout source, que é esse layout SRC. Com isso, ele mostra aqui o código que está sendo executado, né? E tem essa parte aqui que está mostrando tudo que está acontecendo. Aí coloca aqui, ele explica que, tipo, tá na linha tal, assim, tipo, de execução, com a setinha aqui, no endereço tal. E daí dá para continuar o processo, né? A questão, por exemplo, como passar de linha para linha, isso dá para fazer com o next, ou n no caso. Eu vou rodar só com n, só para mostrar aqui comando simplificado. Então eu digito n, ele passou a próxima linha. Então ele printa aqui, começa a printar o world aqui. Então, enfim. Como esse programa aqui é meio pequeno, eu vou trocar para outro que dá para mostrar mais coisas assim. Mas se fosse ter um detalhe também que se eu apertar só Enter de novo, ele executa o último comando que eu coloquei. Então não precisa ficar digitando N, 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 N. Tipo, dá pra só dar N uma vez e dar espaço, se vocês quiserem ficar passando assim, tipo, todo de linha em linha, né? Então eu vou executar até o final, e daí ele acaba o programa, basicamente. Eu posso digitar só um quit, ou só Q também, e daí eu posso matar tudo aqui e ali e sair do GDB. Então vou pegar um código um pouco mais complexo aqui. Todos os exemplos são super simples, tá? Mas basicamente para ficar menos cheio de coisas, assim, que é matemática básica. Esse código que só vai definir dois números, né, e vai somar eles ou diminuir, e vai printar basicamente os resultados. Mas aqui vai dar para mostrar várias coisas diferentes com esse código. Então eu vou compilar também, ele também está em C, né, então eu vou usar o GCC, aí source, aí tipo matemática básica, aquela flag lá que eu passei antes, que é o G, O, e daí binário, e, e vai. Então agora eu vou rodar aqui, de Vim, BasicNet. Vou colocar o layout source de novo, só para mostrar bonitinho. Então tá aqui o programa. Eu vou dar um start. Então. Só que tem um detalhe também. Tem outro tipo de start, mas eu vou dar um start simplesinho primeiro, só para mostrar um negócio. Então, voltamos aqui, né? Tipo, agora é um código mais complexo. Só para mostrar, tem uma questão diferente também. Antes eu estava rodando linha a linha com o next, né? Então, vou dar um exemplo aqui de novo. Eu rodei cada linha com o next. Mas tem uma forma diferente de fazer isso também. Tem um step. E tem uma diferença entre eles. Vocês perceberam que eu passei aqui por cima dessas funções aqui e não aconteceu nada com elas. Eu só passei direto. É, uma questão, por exemplo, eu vou começar a dar um start de novo. Só interromper tudo aqui. Que tem como entrar nas funções. Tipo, então tem como executar meio que indo em tudo que vocês fazem, basicamente indo nível mais a fundo, assim, em vez de só passar por cima. Essa é a diferença do step. Então, se eu digitar só step, ele vai funcionar que nem se fosse um next, né? Só que quando eu passar nesse sum aqui, nessa função, ele vai lá para o sum. Ele entra na função. Então, essa é a diferença principal aqui. Se eu continuar, por exemplo, aqui o sub, ele vai entrar nessa função. Então, o next ele só vai pular para a próxima linha. O step ele vai andar por tudo, basicamente. Ele vai adentrar em todas as funções e todas as chamadas e tudo que tiver no programa. Então, enfim, só para mostrar um pouco mais, se eu passar aqui, tem esse printf,
ele vai ir lá para o código compilado do sistema do printf. Então, por isso que ele já mostra que não tem o código fonte disponível, porque eu acabei de entrar dentro do printf, né? E isso não está disponível para gente. Eu posso voltar, então eu vou dar um fim aqui, que é, eu vou mostrar depois. Quando o GDB printa algumas coisas, ele zoa um pouco a interface, então tem como usar o refresh, nesses casos aqui. Eu vou mostrar depois um pouco mais atenção nessas coisas, só para deixar as coisas menos zoadas. Mas enfim, essa é a parte mais de movimentação, né? Tem uma questão também, eu vou dar para finalizar um programa que vocês quiserem, tipo, só parar de debugar. Você pode usar o Q ou o K também, né? E daí ele vai perguntar se eu quero terminar e eu digo sim. Aí pronto, o programa parou de executar. Tem como executar as coisas também a nível de instrução. Que como é um negócio um pouco mais baixo nível, tem essa questão toda, né, de executar com o assembly e tudo mais. Então vou mostrar agora outra coisa, que é o layout para mostrar tanto o código quanto o assembly. Assim. Então, porque tem uma forma de iterar pelas linhas que você itera só entre as instruções e não entre as linhas em si do código fonte, né, que a gente está vendo aqui. Então, vou colocar o layout split, que é um layout que mostra tanto o código quanto o assembly que está sendo executado. E eu vou usar o start I, que é tudo que tem esse sufixo de i aqui, basicamente indica que está inteirando sobre, trabalhando, né, no caso geral, sobre instruções. Então, vou executar aqui. Aqui ele foi para esse inicialização de executáveis do Linux. Então, enfim, eu vou pular direto para as coisas que importam. Então, eu vou só executar, por exemplo, um next direto. Ele usou tudo de novo, mas enfim. Eu vou começar direto com o start aqui, porque fica muito ruim de mostrar. São questões. Tá. Eu vou executar, então, um step, por exemplo, não, um next, talvez. Um next com próxima instrução, só para mostrar como funciona. Então, posso digitar NI, que basicamente agora, em vez de pular da linha, eu vou pular entre as instruções. No caso, essa linha correspondia a uma instrução só, então não fez diferença, mas dá para ver quantos casos depois. Então, eu estou andando aqui pelas instruções, mas olha que eu andei essas duas instruções aqui e ficou na mesma linha. Porque essa linha aqui, tipo, ela é equivalente, né, a mais instruções. Então, agora, tem essa diferença, né? Mas ele mostra igual, né, qual linha que eu tô e qual instrução que eu tô. Então, eu posso andar aqui entre as instruções e por aí vai. Tem o Step I, né, que seria o SI, que basicamente faz a mesma coisa, só que ele vai entrar nas coisas. Então, se eu digitar SI, esse call aqui, ele vai ir para essa execução aqui. Então, esse call corresponde a chamar a função sub. No caso, ele vai entrar nessa função e vai executar o conteúdo dele. Então, eu vou mostrar isso, basicamente. Então, o GDB, ele considera isso e passa para lá. Aí ele mostra todo o processo aqui, se digitar mais SI várias vezes, ele vai executar tudo e até retornar com esse ret aqui. E daí com isso eu volto para cá. E basicamente é isso. Nessa questão de fluxo, isso é basicamente o principal que tem aqui, né? Então, mas tem outras coisinhas, né? Eu só mostrei passando com next, step e tudo mais. Mas eu posso, por exemplo, digitar. Se vocês quiserem só continuar a execução direto do programa, destravando tudo, pode digitar tipo continue ou só C, por exemplo. Daí o programa termina. De novo, ele faz essa coisa aqui. Está acontecendo aqui na interface porque eu estou printando coisas, então o GDB ele tem esse probleminha aqui, que ele não é muito amigável quando você digita, tipo, printa coisas na tela. Então, enfim. É, outra questão também é que tem umas coisas mais avançadas, por exemplo. Vou dar um start de novo. Eu vou só trocar o layout para não mostrar aqui direto o assembly. Então, vou colocar um start pro. Isso pegou de novo. Aqui. E tem como, por exemplo, fazer um advance. Advance, ele basicamente ele vai executar até uma certa linha.
Então eu faço advance 11. Então eu vou executar aqui, e ele vai fazer tudo que tinha que ser feito até a linha 11, basicamente. Então, enfim, esse comando aqui tem umas utilidades porque basicamente que nem eu imaginar fosse no IntelliJ lá, assim, você colocaria um breakpoint numa linha e colocaria para rodar, assim. Esse aqui seria basicamente fazer uma execução sem colocar um breakpoint, até uma linha específica. Só quer ver o que acontece, chega até ali. Tem outra coisa também que é meio estranha, assim, mas que ela quebra o programa às vezes, né? Que é o jump. Então eu posso digitar só jump, ou J no caso, né? E ir para uma linha específica. E ignorar basicamente toda a execução. Então, basicamente eu posso digitar um jump 8, ele vai voltar para a linha 5 e vai quebrar todo o programa. Então, enfim, isso é uma curiosidade para quem quiser executar. Enfim, caso esteja fazendo uma coisa muito específica, que é dar um jump para uma instrução específica ou linha específica, tem como fazer isso também. Mas, que nem vocês viram aqui, ele quebra tudo, basicamente, porque normalmente isso não é bom. Enfim, vou mostrar outro exemplo aqui, que é um pouco mais tranquilo de ver de outra forma. Eu tenho outro código que basicamente ele só vai pegar um string, ele vai fazer operaçõezinhas bobas assim, de diminuir ou somar os códigos ASCII, dependendo da soma dos códigos ASCII em si, do string todo. Mas é só um código para mostrar outras coisas interessantes de DB. Então eu vou compilar ele aqui. Esse aqui está em C++, então vou usar o XCC, só para mostrar que o GDB tem todo o suporte para as coisas diferentes aqui. Então, source. A flag G também é igual. Tá, vou rodar aqui. E tem uma diferença. Esse código aqui, ele tem texto de entrada, né? Até agora, tipo, eu não estava mostrando nada que tem um input do usuário, basicamente. Mas, para debugar nesses casos, vocês podem colocar, por exemplo, o input do usuário no arquivo. Então, eu coloquei aqui é, esse texto aqui de exemplo, que seria o input do usuário desse código aqui. E, e daí vocês podem, basicamente, passar isso pelo GDB. Então vou digitar colocar no layout source de novo aqui, colocar start, e daí é só colocar a setinha aqui da esquerda, que nem vocês fariam só no terminal, assim, para colocar o input do usuário, e daí passar o input. Então o input está ali na barra, no diretório input, o nome code. Então eu vou fazer isso. Aí ele começa e ele basicamente já tem tudo aqui, né, inicializado. É, a questão tem uma coisa que dá para fazer, por exemplo, o comando que eu já mostrei ali antes, é, que é finalizar uma função que eu acabei de entrar dentro dela, né? Então, isso tem a ver com as stacks. Então, vou mostrar agora, fazer uma introdução do que é uma stack no GDB. Stack frame, no caso, né? Mas, enfim. É, primeiramente, então, começando aqui com um exemplo mais, vamos ver aqui, aprofundado. Eu vou rodar aqui algumas linhas. E em algum lugar, eu vou colocar um step aqui, para poder entrar dentro da chamada das coisas. Então tem esse pushback aqui, que é de um vetor da biblioteca padrão do C++. Então vou executar. Ele acabou de entrar aqui na função no método da biblioteca padrão do C++. Então nesse caso, por exemplo, caso vocês entrem, sei lá, acidentalmente ou estejam vendo alguma coisa, mas não querem mais ver assim, uma entrada de função, tem como sair desse ambiente aqui sem continuar executando. Se você continuar aqui, vocês vão continuar entrando nas coisas, mas tem como, por exemplo, digitar só fim, com um N, né? FN, que seria o finish. E isso vai basicamente retornar qualquer coisa que estiver executando. Então, eu estou aqui nesse método, eu vou finalizar ele. Basicamente, isso termina a execução em vez de continuar seguindo mais nesse stack frame que se chama. É, mas basicamente também outra coisa
tipo, pode ser interessante, que é o mais básico, é os breakpoints. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de instalação básica de breakpoint. Eu vou começar o programa de novo, só para não complicar as coisas. Então, enfim, input, go. Não, beleza. Então, os breakpoints, provavelmente você já deve conhecer. Então, quem é dev já colocou no IntelliJ. Então, a lógica é básica, né? Coloca um breakpoint numa linha, uma posição específica e o código para quando está lá. E deixa vocês verem as coisas, basicamente. A lógica é basicamente a mesma. Então, colocar um breakpoint, por exemplo, na linha 25. Eu coloco. Pode digitar breakpoint inteiro ou só B. Então, é mais prático digitar só B. Colocar, tipo, sei lá, 25, que é a linha que eu fazer o breakpoint aqui, né? Então, aparece aqui esse B mais aqui, que é o breakpoint. O B aqui é um breakpoint e o mais é que ele está habilitado, no caso. E, enfim, ele mostra aqui também o número do breakpoint. Então, vocês podem ver, por exemplo, quantos breakpoints tem. Por exemplo, info breakpoint, ou info break, por exemplo. No caso, só tem um, mas ele está com o número 3, né? Ele vai mostrar aqui as coisas, tipo, número 3 breakpoint, disponibilidade, tipo, ele tá em keep, quer dizer que ele vai continuar executando toda a vida. Esse breakpoint, né, no caso, vai parar ali toda a vida, não importa o que aconteça, né? Depois eu vou mostrar por que que tem essa coisa aqui. Tem como controlar o breakpoint, por exemplo, fazer executar só 10 vezes, por exemplo, ou com condições específicas. Mas enfim, se eu digitar um continue aqui, ele vai continuar teste breakpoint. Então, eu rodei aqui, pronto, ele parou aqui. Então, esse B está maiúsculo agora, mostrar que eu estou ativamente nesse breakpoint. Então, eu posso digitar C também de novo para continuar, mas eu vou colocar outro breakpoint. Eu vou colocar um breakpoint diferente. Posso digitar, por exemplo, vou colocar aqui um breakpoint na linha 30 e tem como colocar condições do breakpoint. Então, eu vou colocar aqui com condition. Esse é o breakpoint do número 4, né? Vou colocar a condição em que eu quero que por exemplo, modifying factor aqui, que é a variável do código, seja, por exemplo, 1. Então, eu posso fazer isso aqui. Tipo, e daí agora só vai parar se for 1, esse valor aqui. Então, se eu colocar um info break, ele mostra agora. Então, tipo, ele mostra informações também de outras coisas, breakpoint, por exemplo, se ele foi usado para parar alguma coisa. E aqui no caso do breakpoint 4, que é esse da linha 30 aqui, ele mostra, por exemplo, o, a condição de parada, basicamente. Então, se eu executar, ele pode ser que ele pare ou não, né? Eu não tenho como saber. É, Enfim. Aí ele só continua executando esse breakpoint aqui que eu já tô. Mas então, se vocês quiserem, por exemplo, parar de rodar um breakpoint, eu tipo, não quero mais esse breakpoint aqui, eu vou só dar um delete nele. Então, tipo, posso digitar delete, no caso, ou só D. Eu vou digitar só o D aqui mesmo. E pronto, eu tirei ele. Aí eu continuo. E pronto, eu parei no breakpoint 4. Quer dizer que o modifying factor era de fato 1. Então, enfim, essa é a parte condicional. Se não fosse, ele só ia continuar direto e nada ia acontecer. Então, enfim, é basicamente isso. Tem como digitar só D, por exemplo, para deletar todos os breakpoints, tiver um monte de breakpoint, basicamente. Então, eu posso fazer isso aqui e pronto, todos os breakpoints que tinha no programa foram deletados. Se eu digitar um info break aqui, ele vai dizer que não tem breakpoint ou watchpoint. Enfim. Tem como configurar outras coisas, por exemplo, eu posso colocar um breakpoint aqui na linha 33, por exemplo, e desabilitar ele, por exemplo. Então, tem como digitar só this ou disable, né? E o breakpoint 5. Aí vai ficar com um B- aqui. Quer dizer que ele está desabilitado. Se eu executar o código, ele não vai parar ali. Ele só vai continuar direto. Eu posso habilitar de novo com N ou Enable.
Então, é o 5, ele habilita novamente. Ele mostra aqui o mais in. Ele mostra também nas informações. Então, se digitar info break, ele ia mostrar, por exemplo, se enable tá sim ou não, né? Com esse Y de yes ou não. Que vai ter um N de no. É, basicamente, tem outras questões também que é o count. Então, eu posso fazer um enable desse breakpoint aqui por uma contagem específica de execuções. Então, eu posso estar enable count, o 5 e, sei lá, duas vezes. Então, opa, peraí, eu troquei aqui a ordem. É duas vezes e o 5. Então, primeiro a contagem e depois o breakpoint. Só invertir as coisas aqui. Então, se eu dar um info break, eu vou mostrar aqui, que é tipo disable after next two hits. Então, ele vai só executar, vai parar aqui no código, né, duas vezes, e depois disso ele vai ser desabilitado e vai ficar rodando. Então, eu posso, por exemplo, dar um continue aqui. Então, ele executou uma vez, de novo, e na próxima, ele executou, ele matou o programa. Enfim. É, ele ficou printando as coisas aqui, mas eu vou dar um refresh aqui no layout. Problemas técnicos aqui, imprevistos. Mas ele executou só duas vezes, então vou digitar um info break. E agora está desabilitado, né? Então, enfim. É que vocês viram lá de um monte de coisa sendo printada é só porque, enfim, às vezes o GDB tem umas coisas assim de. Tem muitos problemas com o output de texto. Mas é difícil fazer exemplos práticos sem colocar um output de texto normal. Então, enfim. Tem como configurar o breakpoint para fazer outras coisas, por exemplo, ignorar depois de tantas vezes executados. Então, vou. Quer dizer, ignorar não. Ignorar tantas vezes e depois executar. Então, vou só começar tudo aqui de novo no input. Tá, beleza. Então, tem esse breakpoint ali que está desabilitado no 33. Eu vou só deletar todos e colocar outro breakpoint aqui no, sei lá, numa linha específica, por exemplo, 24. Eu posso, por exemplo, então, colocar um ignore. é, por exemplo, umas duas vezes do breakpoint cassete aqui. Não, peraí. Tá. Agora ele diz que vai ignorar duas vezes a passagem do breakpoint 7. Tem alguns comandos em que o breakpoint vem primeiro e a contagem vem depois. Ali no caso do enable foi o contrário, então isso é um pouco confuso. Mas caso você tenha alguma dúvida, dá para digitar só o nome do comando assim, e ele vai especificar as coisas, né? Tipo, tem sempre como digitar help e tudo mais, né? Caso sim, vocês não lembrem de uma coisa específica. Que às vezes tem bastante funcionalidades, é meio difícil de lembrar de tudo. Mas enfim, se eu digitar um info break, vai mostrar ali também a parte que ele ignora pelas próximas duas passagens. Então, se eu executar tudo, ele parou aqui, só que ele parou depois de executar duas vezes, né? Então agora está na terceira execução do programa. E tem como setar breakpoints temporários também. Posso digitar t-break e daí, por exemplo, colocar no 30 aqui. E esse breakpoint é basicamente que nem vocês definissem que, tipo, vocês querem que seja deletado assim depois de parar uma vez ali. Então, é só isso que acontece nesse breakpoint. Tem como fazer isso manualmente com os breakpoints. Pode colocar um breakpoint aqui na linha, por exemplo, 28, assim, que é o breakpoint 9, que acabou de ser criado. E depois colocar, por exemplo, um enable delete. Então, se digitar só, tipo, por exemplo, a instrução aqui, ele vai mostrar os argumentos. Então, beleza. Eu vou colocar aqui o 9. Deixa eu colocar um info break agora, mostrar. Ele tá com esse dispo aqui, que antes que era keep, né? Tá com o del. Então ele vai ser deletado. Você pode ver que o que eu fiz agora é equivalente a criar um breakpoint temporário, né? Eles são iguais aqui, né?
das definições. Então, se executar, ele vai parar aqui. Assim que ele parou, ele morreu aqui, basicamente. Os dois são temporários, assim. Tipo, só que, enfim. Tipo, se marcar como delete um breakpoint, ele vira temporário. Mas o T-break ele pode ser usado para criar um breakpoint temporário já de primeiro, caso vocês queiram. Tem outras coisas interessantes, por exemplo, o watchpoint. Eu vou deletar todos os breakpoints aqui primeiro. O watchpoint, ele basicamente tem um breakpoint só aqui para expressões. Então, coloco um watch. Aí tem uma expressão específica aqui. Por exemplo, é, quero ver se a soma vai ser outro valor ou tudo mais. Tipo, aqui, essa variável. Mas pegar uma variável que seja de fato mudando aqui no programa, colocar só um breakpoint aqui na linha 33. Tá? E agora eu vou deletar ele. Colocar um watchpoint. Por exemplo, que o i, se ele for igual a 1, por exemplo. Né? Tipo, agora ele vai estar marcando, toda vez que o i for igual a 1, ele vai parar. Então, isso que é um outpoint, basicamente. É um breakpoint para expressões em geral. Ele não é associado numa linha específica, é associado a valores e variáveis e tudo mais. Então, se executar, ele parou aqui e ele mostra, então, tipo, que é o watchpoint, que é o i, que isso é igual a 1. Ele fala que tá mostrando que o valor tipo antigo era falso e agora é verdadeiro. Então ele só mostra o valor da expressão em si. Então ele evaluou essa expressão aqui e mostrou aqui. Isso pode ser feito com qualquer outra expressão mais complexa, tá? Então basicamente podem fazer um breakpoint que seria equivalente a um breakpoint, né? Que quando é verdadeiro tal expressão ele vai parar o programa. E é basicamente isso. Outras coisas que tem, por exemplo, como colocar catch, né? O catch ele é uma coisa que pode ser aplicada sobre várias coisas do programa, por exemplo, exceções e chamados de sistemas e tudo mais. Então, se vocês quiserem, por exemplo, fazer um breakpoint que seria equivalente, na real, equivalente a fazer um breakpoint sobre, por exemplo, uma exceção específica, por exemplo, um throw de alguma coisa do programa, você pode usar um catch throw, por exemplo. Eu vou fazer um catch com um syscall, então que é chamado de sistema. Então ele usa esse catch point 12 aqui, que é o nsyscall. Se eu executar aqui, no caso tem syscall aqui nesse alto, né, que é para printar as coisas. Então é obrigado a ter. Se eu executar, só vou tirar esse, vamos ver esse folder aqui. Ele foi parar num outro syscall. Então agora ele está nesse libwrite aqui, que é a parte que printa o resultado do programa, né? Então, enfim, isso é uma chamada de sistema. Ele não vai mostrar nada de código, né? Porque a gente está na parte do sistema operacional, então, enfim, não tem nada para ser mostrado. Eu vou executar tudo de novo aqui, só para voltar de novo ao início do programa. Então, input outro.txt, colocar lá do início de novo. Aqui tá cheio de syscall aqui, então vou. Acho melhor pegar outro exemplo já primeiro, porque esse aqui eu já mostrei várias vezes. Então vou mostrar agora esse de frames aqui. Que pode ser interessante já, porque para a próxima etapa das coisas que eu mostrar. Então, enfim. Pegar aqui, compilar com source. Flag G. Enfim. Aí eu uso o GDB agora para ver como é que tá. Esse aqui não tem nenhuma entrada de usuário, então não preciso passar aqui o processo todo lá de start. Então eu vou só começar aqui. Esse aqui você mostrar outras questões extras de avanço em stack frame, mas eu vou mostrar só uma coisa antes, que é o skip. Então, por exemplo, eu posso ignorar uma função, se quiser, tipo enquanto eu estou passando por cima das coisas. Então, por exemplo, eu posso dar tipo, tem esse do another stuff aqui. Eu vou dar um skip nisso.
E se eu digitar com step, vocês lembram que basicamente ele entra em todos que vocês estão executando? Essa função aqui vai ser ignorada. Então vou dar um refresh aqui no, porque eu só printei coisas e quebrou tudo. Se eu der um step aqui, ele vai só passar direto sem nada acontecer. Então, enfim, de novo o GDB se revoltando contra os strings. Mas enfim, como vocês viram, eu só dei um step e ele não entrou no do Another Stuff. Porque basicamente eu desabilitei a avançar por essa função. Mas ele executou a função, tá? Isso aqui é só, tipo, vocês não estão vendo e entrando na função específica. Posso desabilitar o skip, então, por exemplo, eu deletar ele de vez, né? Tipo, tem como ver quais skips estão ativados, então, tipo, colocar um if skip aqui. Ele mostra aqui um enable global e tudo mais. Enfim, tem essas coisas todas do processo. Ah, tá. Tem só uma questão é que eu não tô vendo o chat aqui. Então, eu perdi uma pergunta, só um negócio aqui. Deixa eu ver aqui na. Ah, como debugar sem o código-fonte? Então, nesse caso aqui, isso é questão que sempre tem o assembly disponível, assim. É um caso meio triste, mas tem como ler símbolos de compilação. Por exemplo, se vocês não tiverem um código-fonte diretamente, mas tiverem alguma forma de obter, por exemplo, assim, algum programa oferece, por exemplo, símbolos de compilação, tem como ler esses símbolos ali com o GDB com umas configurações mais complicadas e daí ver como é que é. Mas, nesse caso aqui, por exemplo, sem o código-fonte, dá para fazer com assembly mesmo. Que é assim, é mais complicado, mas diria que, tipo, para casos gerais específicos, provavelmente seria uma coisa mais útil, assim. Por exemplo, se estão mexendo com. Se alguém fosse mexer, por exemplo, com um sistema operacional. Tipo, mexer com assembly é provavelmente mais importante do que diretamente só com código-fonte. Porque, enfim, tem todas aquelas questões de otimizações e tudo mais, e o assembly é bem diferente do código-fonte. Então, nesse caso, especificamente, eu acho que essa seria a alternativa, assim. Os exemplos que estão mostrando em geral são mais básicos, assim, então não estou tratando essa parte. Mas eu vou mostrar depois ali algumas questões mais diferentonas, assim, de layout com assembly e tudo mais. Então, enfim, é só tá meio difícil ver o chat aqui, tá? Mas qualquer coisa eu já vejo de novo. Então, enfim. Eu vou só desabilitar aqui o negócio do skip que tá mostrando antes, né? Então, por exemplo, então, skip delete. Dá pra ver aqui que, né, ele mostrou aqui que tá sendo ignorado, né? Então, eu posso dar um skip, delete aqui. Ele deletou agora o que eu tava pulando antes. Então, no skipping any files or functions. Em geral, tudo que eu tô mostrando aqui que se aplica a funções, linhas e tudo mais, dá para fazer com um monte de outras coisas. Por exemplo, dá para fazer com instruções, dá para fazer com endereço na memória. Por exemplo, dá para colocar um breakpoint específico com endereço na memória em geral. Ou, por exemplo, quando vocês passarem um arquivo específico, ou colocar, por exemplo, para uma função ou linha específica. E, enfim, tem muitos usos diferentes, assim. Estou mostrando mais os mais simples, assim, mas se vocês forem se aprofundar, tem mais coisas em geral. É, A questão ali, eu, por exemplo, eu tinha mostrado da stack, né? A stack, stack frame, né, que eu mostrei, é basicamente onde estão na execução do programa. Se eu digitar BT, que é o backtrace, né, ele vai mostrar basicamente com um aprofundado, né, esses vão estar em cada função. Então, eu tô no nível zero aqui, que é o do stuff, que é essa função aqui que eu tô, e tem a main. A do stuff tá dentro da main, né, então ele vai mostrar basicamente é, todos esses níveis de execução. Eu vou colocar aqui de novo só para mostrar mais fácil. Então, eu começo aqui com nível de execução da main, sem nada. Se eu colocar uma step e só for entrando, aqui vai dar um probleminha. Outro step aqui. Colocar BT,
Eu vou mostrar agora todos os níveis que eu estava antes, né? Que é o do another stuff, do stuff e o main. Aqui, essas duas funções e a função main. Esses são os níveis de stack frame, basicamente, que é os de funções em geral. A questão toda, basicamente, disso aqui é que tem como navegar por eles. Então, vocês podem, por exemplo, colocar um up e daí pular basicamente para um nível mais acima. No caso, a execução não está continuando, tá? É só que eu estou navegando por esses níveis de stack frame. Posso digitar só down e ele volta ali para onde estava antes. E o programa não rodou nada, ele só tô navegando pelas coisas. Então, tipo, sei lá, up duas vezes, voltei lá para main, aí down, voltei lá para parte mais básica. Tem como fazer, por exemplo, selecionar um frame específico, então, tipo, posso selecionar e printar um frame, só, frame level, tipo, 2 que seria main, aí ele volta pra cá, mas eu posso voltar lá direto, basicamente, se eu quiser. Se tiverem muitos níveis de frames, tipo, é mais fácil de fazer isso, tipo, mesmo. Tem como fazer um retorno forçado, então, tipo, eu posso ficar só return, então, tipo, ele pergunta se eu quero fazer a função retornar agora, eu posso forçar isso. Isso provavelmente vai quebrar as coisas, então, enfim, só pra mostrar. Mas nesse caso não quebrou, mas tipo, normalmente isso dá problemas, porque, enfim, retornar as coisas forçadamente não é muito bom. Mas pode ser útil para caso queira debugar alguma coisa específica que, enfim, que precisam retornar antes, ou querem testar o que acontece se retornar antes. Mas, é, tem outras questões interessantes, eu vou mostrar agora com outro exemplo, que é como ver as variáveis, né? Não estava mostrando isso até agora, mas só para, enfim, mostrar. É, tem, por exemplo, colocar aqui nesse código aqui várias variáveis que a gente passou, mas como é que a gente vê elas, né? Então, eu vou executar de novo aqui o code aqui, colocar no layout source e vou executar com aquele input, beleza. Se eu passar aqui várias vezes, peraí, ué, não iniciou do programa. Passei input errado pra mim. É, pronto, agora tá certo. Enfim, eu não tinha digitado txt. Se eu passar aqui pra frente, por exemplo, eu acabei de declarar essa variável aqui, eu tenho como ver o valor dela, por exemplo. Coloco p sum, ele mostra que é zero. Então, enfim, tem essa utilidade de mostrar o valor das coisas. Posso mostrar o valor de variáveis mais complexos, né? Tipo, coisas mais complexas em geral. Tipo, eu tenho esse vetor aqui, então eu posso romper as codes aqui, que é o nome desse vetor. Ele vai mostrar aqui que é um vetor de tamanho zero, de capacidade zero. Se eu continuar executando, ele vai começar a preencher as coisas, né? Então, eu vou passar aqui. Ó, acabou de colocar uma coisa ali. Se eu digitar um P de novo para as codes aqui, ele vai mostrar tamanho um, capacidade um, e vai mostrar o valor que está ali. Então, o valor 97. O GDB tem essa funcionalidade para STL, né, que é a Biblioteca Padrão C++. Não vai ter para todas as coisas, mas, enfim, ele consegue acessar e tipo, printar essas estruturas mais complexas, assim. Mas em outros casos, para a gente ter que navegar pelos valores específicos das estruturas em geral, para poderem ver as coisas, assim. Porque não é sempre que vai estar disponível essa visualização bonitinha aqui. Tem como printar, por exemplo, o tipo, né? Posso colocar um p-type, aí o sum ali. Vou mostrar que é int, né? Mas, enfim, pode ter tipos diferentes que vai ser útil saber. E tem esse display também. O display, ele é uma coisa que é um pouco diferente. Ele só vai basicamente printar sempre uma variável, sempre que o programa parar, no caso. Então, coloquei o display sum e vai mostrar aqui. É se digitar N, né, para continuar a execução. Ele vai ficar mostrando o valor. Então, vai ficar meio que atualizando ao vivo, assim, o valor do sum, né. Então, enfim. Outra coisa que eu mostrei é os layouts diferentes aqui.
tava mostrando só o layout source, mas tem outros layouts diferentões, assim, em geral. Que eu mostrei também no split, né? Mas, enfim, tem o source, o split, que eu mostrei antes ali, que era com o assembly. Tem como fazer um layout só com assembly, com um layout ASM. Ele mostra assim, né? Enfim. Tem um layout regs, que se eu digitar junto, depois de digitar o ASM aqui, eu já mostrar os registradores. Então, eu coloquei um N e pronto. Eu vou mostrar basicamente todos os registradores aqui. Todos não, mas os mais importantes, assim, em geral. E o assembly junto. Isso aqui é bom para caso você queira ver, por exemplo, a execução realmente de fato com assembly e os registradores juntos, porque, enfim, é o que realmente está sendo executado, né? Tem como ver o valor dos registradores assim, né? Tipo, em vez de digitar só o nome de uma variável, por exemplo, tem como colocar o cifrão aqui e por exemplo, o nome do registrador. Então, o RDP, opa, peraí, digitei o outro, RDP, pronto, eu vou mostrar esse valor aqui, que é o valor que mostra aqui em cima, que é o do registrador, que é esse endereço de memória aqui. Pode ser meio chato de ver só o endereço de memória, então tem como printar, por exemplo, é, o valor que está sendo apontado por esse endereço de memória. Então é RPP. Então eu mostrei aqui, basicamente, a versão é, seria em hexadecimal do valor que está sendo apontado por esse endereço aqui de memória. Essa parte aqui é um pouco mais específica, então, enfim, pode ser um pouco terrorizante ver a assembly x86, porque normalmente no curso todo mundo já vê, né, o que é o RISC-V, ou o MIPS, então, enfim. Essa parte aqui, por isso que eu acho que não é tão legal de ver em x86, mas, enfim, é uma coisa que dá para ser utilizada. E tem um exemplo final que é basicamente uma coisa que pode ser útil, principalmente se alguém for fazer CO2 aí, que é com o multithread. Então, tem esse programa aqui que é bem básico, que ele cria duas threads e cada thread vai printar um caractere, tipo A e B 10 vezes, e é isso aí. Eu vou mostrar aqui como é que o GDB lida com programas multithread. Então, vou colocar aqui direto, compilar de novo e então, colocar o layout source de novo e rodar aqui. Então, basicamente, eu vou inicializar as coisas e vou rodar com, colocar um breakpoint lá na 8 só para ver as threads executando certinho, que é a primeira linha aqui. Então, enfim, eu vou dar um step. Primeira coisa, antes de criar as threads, eu vou mostrar esse info thread aqui. Ele mostra basicamente todas as threads do programa. Então ele tem uma só, que é a thread principal, né, que é a main, e tá com o nome multithread. Então ele coloca nome também para as threads, e isso vai ser bem útil depois. Mas, enfim, eu vou executar aqui com você. Pronto, ele parou aqui. Ele criou essa thread. Então, se eu digitar um info thread, ele vai mostrar as duas, na verdade. Porque, enfim, ele, como, né, como é paralelo a execução, né, esse breakpoint aqui ele vai servir para as duas threads ao mesmo tempo. Só que tem a questão, né? Tipo, como é que eles vão trocar entre threads, né? Como é que tem esse controle? Tem como fazer isso colocando, por exemplo, thread e daí um valor específico. Por exemplo, thread 3, que nem tem esses IDs aqui, né, que estou usando, ele vai trocar para lá. Então, agora se eu colocar um info thread, vai mostrar que eu estou na thread 3, basicamente. Tem como renomear elas, então, tipo, por exemplo, coloco um nome específico. Quero, por exemplo, debugar a thread sabendo que ela é tal thread, por exemplo. Então, eu coloco o thread name, na que eu tô, no caso, que seria 3, né? Ela tá aqui digitando B, então eu vou colocar, tipo, que o nome dela vai ser thread B, ou coisa assim. Se eu colocar info thread aqui de novo, ela vai mostrar thread B, basicamente.
E eu posso daí usar, por exemplo, um regex para achar isso depois. Por exemplo, thread, sei lá, find. Colocar só uma coisa assim, por exemplo, B. Aí ele mostra que a thread 3 tem o nome thread de B. E basicamente essa é a parte mais de threads, né? E uma última coisa que eu mostrei aqui, por exemplo, se ficar chato de usar esse layout aqui, dá para desabilitar ele também. Então eu posso colocar esse TUI disable aqui, que daí tipo ele desabilita essas coisas. Se colocar um enable, ele volta lá para onde estava antes, né? Que é o enable. E ele volta basicamente para a mesma interface aqui. Isso aqui pode ser útil para debugar com uns strings ali, para não dar todos aqueles problemas que eu mostrei, né? Que tipo a interface ela é quebrada o tempo todo. Porque o GDB não é tão amigável assim com o output das coisas. Mas tem como estender ele, tem várias configurações extras assim que é bem interessante. E existe por último umas coisas assim, tipo umas coisas mais avançadas assim, sei lá, de info de cache e tudo mais, tem como fazer isso. Eu posso digitar, né, no caso info de cache, coisa assim, e vai mostrar linhas de cache, tipo, mostrar quantos hits teve, por exemplo, em cada parte. Que são a coisa mais legal para quem quer debugar, por exemplo, coisas bem baixo nível mesmo, assim, com a memória e tudo mais. Então, enfim, essas são as coisas principais, assim, tipo, do GDB. Tem muitas coisas mesmo, assim, tipo, bastante. Então é meio complicado de apresentar, vamos dizer assim, tudo. Então essa aqui é meio que só uma amostra pequenininha do que tem. Enfim, o obrigado do slide está tá na tua tela, então vou parar de compartilhar aqui, para de mostrar os códigos, né? Mas enfim, deixa eu mostrar a capa final. Mas basicamente é isso de apresentação aqui. Então, enfim, tem alguma dúvida aqui? Eu não vi todas as coisas, ninguém colocou nenhuma dúvida nova, né? Mas, enfim, espero que não tenha sido muito técnico demais. Foi técnico, mas, tipo, infelizmente eu acho que não tem uma forma de não ser técnico nesse assunto. É tipo hoje DB, assim, então é. Enfim. Mas espero que algum aluno que vai fazer CO2 não sofra tantos agora, com base nesse conhecimento específico. Então, é isso aí, pessoal. Oi, Pode falar. Eric. Tem uma pergunta ali no chat do Matheus. Ah, tá. Ah, o código compilado no código fonte. Tá, esse mapeamento, ele. Tu quer dizer assim, como ele. Tipo, com relação às coisas? É porque basicamente o que tá executando com o GDB, quando tu compila com aquela flagzinha G ali. Você quer falar? Tipo, alguém abriu o microfone. Não sei. Enfim. Aquela flagzinha G ali, ela basicamente gera o símbolo de compilação. Que isso é toda aquela parte ali que aparece no código fonte. Basicamente baseado naquela parte ali da flag G ali, do símbolo de compilação gerado. Então, o GDB está sendo executado diretamente no código de máquina, né, no assembly ali, mas ele se baseia no símbolo de compilação para mostrar aquela parte ali do texto do código-fonte. Então, se essa é a correlação que tu queria saber, é basicamente isso, assim. Tipo, porque, enfim, está sendo executado diretamente sobre o código, de fato, binário que tu gerou ali com a compilação. Pode falar então? Eles também. Eric, parabéns pela apresentação. Fico muito feliz em saber da alta qualidade técnica que a gente tem no laboratório, né? E mesmo com poucos espectadores, uma vez que realmente a apresentação ela é mais técnica, mas é importante para quem está aqui, né? Quem tem interesse realmente está aqui. E que isso não seja uma forma de desmotivar o pessoal que queira fazer apresentações mais técnicas. Pelo contrário, sempre vai ter um público específico, né, para o assunto que vocês compartilham.
Então fica aqui a minha motivação aos demais, que mesmo que seja uma apresentação técnica, que seja realmente compartilhada, né? E parabéns, mais uma vez, pela apresentação, mesmo técnica muito esclarecedora, e isso só mostra o nível da qualidade técnica que nós temos aqui no laboratório. Então, muito obrigado, bom restinho de sexta para vocês, fiquem com Deus. Então, obrigado, assim. Realmente a apresentação é técnica, mas eu fiquei pensando também porque me inspiro mais enfim, nas histórias de terror lá do pessoal de matérias de SO2 e tudo mais, coisas assim, e daí eu fico pensando, alguém que ouviu isso aqui pode ser que se beneficie de uma coisa assim. Então, eu espero que alguém tire uma nota mais alta e se estresse menos por causa do compartilhar. Então, enfim, é basicamente isso. Ah, tá. Tem pessoas que precisam. Mas, enfim, é, recomendo assim também, então, quem vai precisar de coisas assim, ferramentas desse tipo, né? Se quiser olhar, tipo, coisas mais avançadas disso. Realmente o que eu apresentei foi uma parte pequena, porque tem mais coisas, enfim, em geral. Pode falar também. Opa, primeiramente, parabéns, Eric, pela apresentação. Cara, eu queria saber, tipo, a gente viu para C e C++, né, no caso dessa apresentação, mas, por exemplo, se a gente quisesse debugar um código em Java, né, que tem a JVM ali, como é que funcionaria com esse intermédio ali, que tem o bytecode e tudo mais, né? Como é que é a mesma coisa? Aí é diferente, porque provavelmente vai ter o debugger para JVM específico, né? O IntelliJ provavelmente deve usar uma coisa equivalente, assim. Porque, tipo, enfim, o Java, ele não está sendo executado do mesmo jeito, né, que com C e C++, tu compila o código, ele é executado diretamente no código de máquina do sistema. A JVM, ele é basicamente intermediário, assim, então ela vai ter um debugger específico. Eu não sei especificamente qual é o nome, mas provavelmente deve ter um debugger que seria equivalente ao GDB. Mas aí ele provavelmente deve ter integrado nas ideias, assim, tipo, com IntelliJ e tudo mais, assim. Então, eu imagino que provavelmente todas as features de um debugger de Java deve ter, por exemplo, integrado diretamente no IntelliJ, assim, se for usar em geral. Mas, inclusive, até um adendo, né, que o GDB tem como ter extensões, por exemplo, VS Code e tudo mais. E acho que o Neovim, então, em geral. Então, tem como integrar, por exemplo, e ver visualmente as coisas, em vez de ser só no console, né. Eu mostrei no console mais porque, assim, é menos botões e coisas específicas para depender de extensões, mas tem como fazer isso também. Enfim, mas sobre o Java, aí eu acho que é outro caso e é bem diferente. Aí o GDB provavelmente não vai ser utilizável, basicamente. Ah, beleza, fechou. Obrigadão, mano. Beleza, então. É isso. Se alguém tiver mais dúvidas, a gente passou deu exatamente 2,5 agora. Enfim. Então agradeço a todos pela atenção. Pode ter sido meio enrolado, mas espero que o conhecimento tenha sido transmitido aí para você. Enfim, valeu pessoal.